Bom, vemos esta cena, não é? Vemos a igreja sendo preenchida, os lugares sendo tomados, a ponto de buscarmos um lugar para nos sentarmos. Ainda não como antes, mas estamos no caminho com a graça de Deus, com confiança no Senhor. Com certeza nossas vidas vão se estabelecendo. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, não podemos negar isso. Isso é uma verdade que ninguém pode duvidar ou questionar. Mas como é bom estarmos juntos, como é bom celebrarmos o nome do Senhor, como é bom ver cada irmão e cada irmã aqui. E com certeza Deus tem algo precioso e maravilhoso para as nossas vidas. Temos feito uma jornada de muito esforço, de muito empenho, para nós nos ajustarmos a tudo aquilo que tem sido proposto. Já faz mais de 6 meses, mas ainda não estamos ajustados. E a minha expectativa é que não nos acomodemos com essa situação, mas que busquemos com fé e esperança no Senhor um momento em que as coisas se ajustando para a glória de Deus, a igreja fortalecida continua e continuará proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Senhor, a quem nós viemos adorar, a quem nós viemos celebrar nessa manhã. Você que está aqui com a gente, que a sua experiência aqui seja uma experiência de adoração, de encontro, de conhecimento da palavra de Deus. E você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, pela internet, que a palavra de Deus alcance também o seu coração e a sua família. Deus não está limitado às paredes de um templo, mas Ele habita nos nossos corações. Aqueles que o buscam são encontrados por Ele, pode ter certeza disso. Então, na sua casa, onde você está, participando da ceia aqui conosco no templo, participando da ceia em casa, creia na presença do Senhor com você, com sua família, na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero te convidar para orarmos e assim compartilharmos a palavra do Senhor. Senhor Jesus, nossa gratidão a Ti pelo privilégio que temos de nos encontrarmos. Nossa gratidão a Ti porque nós podemos sim viver para a Sua glória, nos encontrarmos e nos reunirmos em Teu nome e termos a convicção, ó Deus, de que o Senhor está conosco. E de que o Senhor estando conosco, ó Deus, não temos o que temer, podemos avançar, podemos perseverar, podemos nos alegrar, ó Deus, no dia de hoje, porque é o dia que o Senhor fez. Por isso a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração a Ti, Senhor, e que a Sua palavra alcance e penetre os nossos corações, assim como as músicas que cantamos já nos inspiraram a Te adorar, a declarar verdades a respeito do Senhor e em comunidade, Senhor, expressarmos o nosso louvor. Que a Sua palavra nos alcance e nos transforme, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós damos início a uma nova série de mensagens. E serão várias mensagens que estarão focadas no livro, na carta de Paulo aos Gálatas. Então, se você gosta de se preparar para as mensagens, se você gosta de acompanhar, nós queremos convidar você a que você faça suas leituras devocionais em casa no livro de Gálatas. E se você leu uma vez, leia mais uma vez. Não é uma carta longa, é uma carta muito interessante, cheia de princípios de Deus. E com certeza, conforme você for se alimentando em casa, quando nós viemos aqui para compartilharmos a palavra de Deus, você estará muito mais contextualizado, familiarizado, e isso chegará ao seu coração de maneira muito mais intensa. Tenha certeza disso. E o tema dessa série de mensagens é autêntico. O evangelho que nem anjos podem mudar. É um tema, talvez, ousado na nossa perspectiva, mas tem tudo a ver com aquilo que Paulo está querendo dizer quando ele escreve aos Gálatas por motivos muito específicos, por situações muito especiais. Mas talvez o que a gente precisa compreender é o significado da palavra autêntico. Hoje vivemos num mundo de muitas verdades, de cada um pensa o que quer, e aí
marca da autenticidade, ela é muito importante para que a gente não caia no risco de comprarmos coisas falsas, por exemplo, né? A falsificação, ela é aquilo que compromete a autenticidade de um produto, não é? E se a gente for olhar, uma coisa muito simples, que todos aqui já sabem, mas o autêntico, a definição disso é que aquilo que é verdadeiro, aquilo que é legítimo, aquilo que é genuíno, aquilo que é inteiro. Não é, é um adjetivo que caracteriza aquilo que não deixa dúvidas, aonde há autenticidade, aquilo que não é falso, aquilo que é real, totalmente positivo. Ou seja, autêntico é aquilo que é mesmo. Existe o original, existe o falsificado, existe o autêntico. E hoje, para que nós compremos um produto autêntico, muitas vezes ele tem que vir com um selo, com uma marca de autenticidade. Então, a gente observando e percebendo essa questão daquilo que é autêntico, eu quero dar um exemplo para vocês, e eu vou pedir para vocês me dizerem na próxima imagem, qual é a imagem, qual é o autêntico e qual é o falsificado. Alguém quer se arriscar aí? Qual que é o autêntico? Nenhum dos dois é o autêntico, né? Coitado da Mona Lisa, gente. O que foi que aprontaram com ela? As pessoas fazem aí as imagens, fazem os desenhos. É interessante que meu filho de 3 anos, ele já sabe quem que é a Mona Lisa. Quando estava pesquisando, ele olhou assim, ele falou assim, pai, essa é a Mona Lisa? Ele já tinha dúvidas a respeito dessa obra de arte, que é talvez a mais conhecida do mundo. E muitas cópias e réplicas são feitas. Essas aí estão escancaradamente, são caricaturas da Mona Lisa, não é? Mas muitas falsificações já foram apresentadas. Existe até a dúvida, dando uma olhada nisso, se aquela que está de fato no Louvre, se ela realmente é autêntica ou se surgiu uma antes daquela, e aquela foi sendo tomada então como a pública, né? Para evitar outros riscos e tudo mais. Aquilo que é autêntico, a gente precisa trabalhar bem, porque nem sempre é tão óbvio. A questão da autenticidade nem sempre é tão óbvia como essa imagem que a gente viu, como essa comparação. Principalmente quando nós entramos na esfera da espiritualidade. Porque na relação com Deus, nas percepções com Deus, é isso que vai dirigir as nossas vidas. As pessoas não compreendem isso muito claramente, mas é a sua relação com Deus ou a sua visão a respeito de Deus que vai dirigir todas as áreas da sua vida. Como você vai reagir e lidar com todas as circunstâncias da sua vida, passa primeiro a respeito daquilo que você crê, daquilo que você pensa a respeito de Deus e de como se dá essa relação com Deus. Bom, essa questão não é uma questão só do passado. Essa dificuldade entre saber aquilo que é autêntico, aquilo que é falso, também na espiritualidade não é uma coisa só do passado. John MacArthur, ele é um autor americano, tem muitos livros, ele escreve em um livro chamado A Guerra pela Verdade. Ele escreve assim, em cada geração, a batalha pela verdade tem sido inevitável, porque os inimigos da verdade são implacáveis. A verdade está sempre sob ataque. E na realidade, é um pecado não lutar quando verdades vitais estão sendo atacadas. É um pecado não lutar quando verdades vitais estão sendo atacadas. No contexto de Gálatas, Paulo ele faz a sua viagem missionária, as suas viagens missionárias, e ele vai plantando igrejas. Paulo não perde tempo. Tudo é urgente para ele. A pregação do evangelho, a propagação do evangelho, o evangelho entre os gentios, ele não perde tempo. E o ministério dele também não é superficial. Não é porque Paulo tem urgência em fazer que ele faz de qualquer forma. Ele vai, ele ensina, ele discipula, ele prepara, ele deixa a igreja e ele vai para outro lugar e a igreja continua ali vivendo. E a maneira de Paulo acompanhar as igrejas, então, é através das cartas, onde ele continua orientando, onde ele continua apresentando doutrina e aonde ele também acaba trazendo correções a respeito daquilo que é necessário. O envolvimento de Paulo é muito profundo. Ele empenha a sua própria vida, ele fala sobre dores de parto, ele renuncia a todo o seu currículo, ele empenha os seus recursos pessoais para que a igreja conheça o evangelho e as pessoas, conhecendo o evangelho,
possam viver de fato em plena liberdade. O que acontece é que nesse ambiente onde as pessoas estão vivendo na espiritualidade, existem sempre situações de risco e distorções. E por onde Paulo passa, ele faz questão de deixar claro o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? O que marca a autenticidade do Evangelho? De maneira simples, mas de maneira profunda, Paulo sempre deixa muito claro o que é o Evangelho e o que as pessoas devem considerar para seguir e ter a sua vida transformada. O Evangelho autêntico, ele é uma realidade pura, ele é uma realidade simples. E aí no livro de Gálatas, no capítulo 1, se você ainda não abriu, nós vamos lendo por partes alguns trechos desse capítulo, que vão falar com a gente. Mas no capítulo 1, ele diz assim, a respeito do Evangelho, e uma definição muito simples daquilo que se compreende. Eu, Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo o sempre. Esse é o resumo do Evangelho, versículo 4 e o versículo 5, eles resumem de uma maneira muito simples aquilo que é o Evangelho. Primeiro ele diz assim, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Está falando de Jesus Cristo, já é apontado no versículo 3. Ou seja, houve um sacrifício, o sacrifício daquele que se entregou na cruz do Calvário. Ele entregou a si mesmo por nossos pecados. O sacrifício não é nosso, o sacrifício é de Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que não tinha pecado, mas tornou-se pecado e assumiu essa carga do pecado em nosso lugar, para nos desarraigar deste mundo perverso. O propósito de Deus é a salvação, o propósito de Deus é a redenção. Então Jesus não se entregou na cruz do Calvário só para provar que ele pode vencer a morte. O propósito de Deus na redenção, no Evangelho, o propósito do Evangelho é que nós alcancemos a redenção, saiamos desse mundo perverso, desse mundo de trevas para a maravilhosa luz de Deus. Segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Não tem a ver com a minha vontade ou com a sua, tem a ver com a graça de Deus que é derramada, porque Deus assim desejou. E a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. A quem é o mérito, a quem é a glória, a quem é o louvor, a quem é a adoração, a quem pertence a majestade, quem é soberano sobre todos. É Ele que foi capaz de fazer todas essas coisas por amor. Em poucas palavras, o Evangelho sintetizado que pode alcançar e transformar vidas inteiras, como tem sido feito por gerações em gerações. O que acontece é que, historicamente, de tempos em tempos, como nós já lemos, de geração em geração, existe uma manifestação pecaminosa. É o pecado que sutilmente ele tenta distorcer o projeto de Deus para a salvação do homem. Estrategicamente, Satanás não tenta derrubar a igreja de uma maneira assim abrupta. E a própria palavra de Deus nos mostra isso em várias situações, que são nas sutilezas, é no envenenamento curto e contínuo, nas pequenas sementes, nas pequenas coisas que vão ganhando espaço no nosso coração, que a nossa vida vai sendo fragilizada em relação ao nosso compromisso com Deus, porque alcança o coração do homem e distorce, muda, maquia, parece até de forma bonita e atraente apresentar às pessoas uma outra verdade, ou uma falsidade com carapuça de verdade, para que as pessoas deixem de crer no Evangelho, segundo a palavra de Deus, e passem então a viver o Evangelho segundo as condições e as pressuposições humanas. A situação de Gálatas é urgente. A situação de Gálatas, ela é emergente, e por isso que Paulo vai direto ao assunto.
Essas sutilezas de estratégias, elas envolvem as ações do diabo por meio de pessoas que se infiltram naquela comunidade e passam a perverter o evangelho que Paulo prega, para que aquelas pessoas, sendo enganadas, se envolvam novamente com aquilo que eles viviam anteriormente, uma vida de regras, de rituais sem sentido, sem significado e sem ter nada a ver com a palavra de Deus. Olha o que Paulo escreve no versículo 6. Eu estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, que significa amaldiçoado. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês o evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja amaldiçoado, que esse seja, sofra as consequências de estar fazendo o que está fazendo. Sabe de uma coisa? Essa situação que os Gálatas estão vivendo, e que é tão urgente para Paulo, não é diferente dos dias em que nós estamos vivendo. Não é diferente daquilo que nós vivemos no nosso tempo. Porque dia após dia, chegam novas considerações, novos conceitos, novas afirmações, novas maneiras de tratar a relação com Deus e com o Evangelho, que parecem muito sedutoras, mas que não tem nada a ver com o Evangelho. Pessoas estão pervertendo o Evangelho e consumindo o coração de pessoas, manipulando, investindo para que as pessoas possam ser seduzidas e assim influenciadas a deixarem de crer na palavra de Deus e no Evangelho tão puro e simples, como nós acabamos de ler no versículo 4 e 5, para seguir seus próprios conceitos humanos. E assim as pessoas, ao invés de se aproximarem de Deus, numa linguagem a respeito de Deus, acabam se afastando de Deus. Eu me lembro que Jesus diz aos fariseus e aos escribas, ele diz assim: hipócritas, vocês com as suas regras dizem trazer as pessoas mais perto do céu, mas as colocam 2 vezes mais próximos do inferno. Pessoas que têm uma linguagem que se usa a palavra de Deus, pessoas que têm frases boas a respeito de Deus, mas que acabam levando os outros, aqueles que os ouvem, os seus seguidores, a serem seduzidos por algo que não tem nada a ver com o Evangelho de Deus. Por que esse Evangelho ele é tão sedutor? Conhecendo a verdade, porque as pessoas ainda são seduzidas e se deixam levar. É importante tratar aqui, irmãos, que Paulo não está falando para não convertidos. Paulo está falando para pessoas que tiveram uma experiência com Deus, que faziam parte da igreja de Deus ali em Gálatas, que serviam ao Senhor e que estavam sendo enganadas. Ou seja, talvez falando aqui, você pode estar pensando, isso aí realmente, aquela galera que não conhece a Jesus, aquelas pessoas são facilmente ludibriadas e seduzidas. Ou conversa de Paulo aqui é com a própria igreja, pessoas que já haviam confessado publicamente que Jesus era o Senhor. O que acontece ali? Existem práticas judaizantes. O que acontece no caso específico de Gálatas é que pessoas se infiltram, influenciam as pessoas, principalmente a questão da circuncisão, porque assim, influenciando, eles ganham prestígio entre as autoridades judaicas, que não deixaram o judaísmo para seguir a Jesus, mas aquelas pessoas que agora se dizem andar com Cristo e confessar Jesus, eles misturam tudo. Isso lhes traz prestígio das duas partes. Pessoas que querem ter o poder de manipular, querem ter o prestígio, a reputação e crescer. Pessoas que em nossos dias estariam bombando nas redes sociais com suas frases marcantes, bonitas, mas com o seu discurso vazio do Evangelho. Aquelas pessoas trazem a força das obras à tona. Você tem que se circuncidar, você tem que participar dos rituais. Exatamente aquilo que havia sido rompido pelo Evangelho, porque é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. A conquista da salvação, o comodismo deles de serem o povo escolhido, não tem que fazer mais nada. Aquele negócio, se você circuncida e se você faz as práticas rituais
dos judeus, então o poder é de vocês. O prestígio é do pregador, que convence as pessoas a caírem da graça. É interessante, se você ler o livro de Gálatas, Paulo usa exatamente essa expressão: o que levou vocês a caírem da graça? Retroceder da plena confiança e da soberania de Cristo para se agarrarem àquilo que eles podem produzir com as próprias mãos. É sedutor achar que eu posso dar conta da minha salvação sem precisar de ninguém. Mas sabe, hoje em dia, os mesmos princípios numa outra linguagem, porque se alguém vier pedir para a gente circuncidar, a gente vai saber lidar com isso. Mas o mesmo princípio é aplicado numa outra linguagem. Foge-se dos rituais e das formas tradicionais, de maneira muito mais sutil, e se adequando ao contexto do nosso tempo, a linguagem, ela traz o homem de novo para o centro de tudo o que acontece no universo. Se antes eram as práticas judaizantes, hoje é a modinha. E desculpem usar essa expressão, mas é isso mesmo, é a modinha. É o evangelho segundo as experiências pessoais. É a interpretação de uma experiência como que se torna um princípio que é maior do que a própria palavra de Deus, que todos os outros desejam seguir pela exposição fantasiosa e espetaculosa que é apresentada. É o Deus que é refém da minha religiosidade. Porque se você fizer, você decreta e Deus é obrigado a fazer o que você quer. São as emoções que estão acima das verdades bíblicas. É a dispensa da Bíblia diante de revelações midiáticas. Pessoas que têm a coragem de dizerem-se seguidores de Cristo, influenciadores de pessoas para que andem com Cristo, e nas suas mídias sociais dizem assim: você não tem que ficar procurando explicação na Bíblia ou na teologia não, o importante é você sentir Deus no seu coração. Como se não houvesse na própria palavra de Deus uma exortação muito clara, que aquele que acrescenta ou que retira qualquer palavra das Escrituras seja também amaldiçoado. E não sabem o que estão construindo para si mesmos. Deus na periferia e o homem no centro. É assim que funciona no nosso tempo. É uma teologia antropocêntrica. É o homem colocado no ápice, no núcleo, e sendo o mais importante do universo, como os pensamentos anteriores de que a Terra era o centro do universo e o Sol girava em torno da Terra. É mais ou menos isso, mas agora o universo é o umbigo novamente, e tudo gira em torno de mim, inclusive Deus. Paulo está esclarecendo para aquelas pessoas que o Evangelho não tem a ver com isso. Sabe, aquela reprogramação mental que você vê tanto divulgado e patrocinado nas redes sociais, que não tem nada a ver com a transformação que é gerada pela renovação da nossa mente, e ensinada lá em Romanos 12, 1 e 2. Por isso não, porque esse culto não é oferecido a Deus, mas é oferecido ao homem. É muito sedutor, é muito atraente, porque nos acostumamos com essa programação mental, onde você reposiciona o seu mindset, e você ativa os seus dons, e você destrava as bênçãos, e garante que Deus faça tudo aquilo que você deseja. Entramos numa onda, onde perverteram duas ciências. O Evangelho, que é a verdade plena que transforma, e o colocaram numa linguagem onde o homem se torna o centro de tudo. Quem não vai desejar isso? Quem não vai desejar ouvir: você dá conta, você tem poder, você pode, os céus têm que se dobrar diante de você. Se você não conseguiu é porque você não quer. Mude o seu mindset. Destrave o que está te prendendo. E ative o espírito. Porque é assim que muitos travam. É assim que muitos falam, é assim que muitos pregam, e é assim que muitos ganham milhões de seguidores. Como se fosse possível transformar o Senhor do universo em um mordomo barato dos desejos egoístas e pecaminosos que surgem no nosso coração e que são ornamentados de boas intenções, mas continuam sendo pecado. Mas o discurso continua insistindo e sendo atraente, só depende de você. E aquele sorriso bonito, não é?
É uma relação com Deus corrompida, maculada, manchada pela conveniência dos rituais. Só que tudo isso é repaginado, se torna muito atrativo. E nós corremos atrás, e nós corremos atrás, e nós corremos atrás. E sem perceber, os princípios vão sendo trocados. E nos preocupamos com a nossa vida, nos preocupamos com a nossa história, nos preocupamos com os nossos bens, nos preocupamos com a nossa carreira, nos preocupamos com o nosso avanço, nos preocupamos tanto com a gente, que esquecemos de perceber que o Evangelho é uns aos outros. Deus se torna desnecessário, porque a salvação está em suas mãos. A cruz perde o sentido. A cruz perde o sentido se nós acreditamos nisso que tem sido pregado por aí afora. O outro evangelho, então, ele aliena. Esse outro evangelho de que Paulo fala, ele aliena porque porque ele diz que a salvação é uma competência humana e não divina. Ele é instável porque você sempre tem que passar para o próximo nível. Next level. Sobe de fase. Vira a página. Você não chegou no final e você nunca chega. E não tem a ver com a boa obra que Deus começou na vida e vai completá-la. Porque a boa obra que Deus completou na sua vida, começou na sua vida, é uma obra de ser menos você e mais de Deus na sua vida. Exatamente o contrário daquilo que é ensinado. Seja mais você, mais você, mais você, e você será o seu próprio Deus. E o sorriso bonito, para garantir a foto. É instável, confunde a identidade, porque isso não gera discípulos de Jesus, capazes de ir pelo mundo e pregar o Evangelho, anunciar e ensinar e batizar, e ser conhecido como pequenos cristos, ou seja, cristãos. Mas se faz sim cópias baratas dessa modinha, onde se imitam os trejeitos, até os gestos e o palavreado. O outro evangelho mata, porque ele não promove a glória de Deus. Ele tenta promover a glória do homem. É um outro evangelho que escraviza. Escraviza porque existe uma falsa sensação de liberdade, achando que você pode tudo. Mas isso é uma grande escravidão, onde a pessoa é submetida e sofre um tormento eterno, se isso não for rompido pela palavra, pelo poder de Deus. É muito sedutor, porque muitos acabam preferindo essas doces mentiras, que fazem cócegas no ego, do que as amargas verdades de que liberdade e salvação não são conquistadas por si mesmos. Não vem da mão do homem, não vem do pensamento positivo, não vem do desejo de que aconteça, não vem dessas programações, não vem do comportamento, não vem da atitude, mas vem sim da revelação de Jesus Cristo na vida daqueles que se tornam crentes nele e confiam toda a sua vida, toda a história, porque a ele sim pertence a graça, a salvação, a redenção, a remissão. Porque ele sim é que é o soberano e poderoso sobre todas as coisas. A graça de Deus não pode ser banalizada como ela tem sido. E não podemos cair nessas teias, nessas redes de forma tão fácil como tem acontecido ultimamente. É por isso que Paulo chega para a igreja e fala: eu não acredito que isso está acontecendo. Como é que vocês caíram tão facilmente nesse outro evangelho? Que nem anjos podem mudar aquilo que foi pregado para vocês, mas vocês aceitam tudo. Isso é uma realidade da nossa vida. Isso é uma realidade no nosso tempo. O próprio John MacArthur, desse livro A Guerra pela Verdade, ele diz assim, que a supremacia de Cristo na igreja, ela também está sendo desafiada por aqueles que integram movimentos que sugerem que as escrituras não são suficientemente claras para permitir que preguemos a verdade com o mínimo grau de clareza, certeza ou convicção. Existem questionamentos sobre a própria palavra de Deus. E aí nós precisamos entender, então, como é que Paulo trata, então, a revelação e a apresentação, novamente, o que esse evangelho, o que o evangelho, e não os outros, nos ensinam, para a gente poder discernir, identificar e tomarmos um novo rumo. O evangelho autêntico, em primeiro lugar, ele não potencializa quem você é. Ele não te potencializa, ele te transforma.
Potencializar significa aumentar a força, uma força que já existe. Mas o verdadeiro evangelho, o evangelho autêntico, ele transforma você por inteiro. Porque se existe uma coisa que habita em nós, em mim e em vocês, e tenta nos conduzir diariamente, é uma semente do pecado que tenta gritar mais alto e conduzir a nossa vida. São as inclinações para o mal, e se nós não formos transformados a cada dia, de glória em glória, a imagem do Filho de Deus, nós não vamos compreender isso. Veja o que Paulo fala nos versículos 13 a 16. Vocês ouvistes que foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me de muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Paulo está dizendo tudo aquilo que ele era, antes de conhecer a graça de Cristo. Mas a convicção íntima e pessoal dele foi totalmente transformada quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, quando ele teve um encontro com o evangelho autêntico. Se antes ele era perseguidor da igreja, agora ele é apaixonado pela igreja e dá sua vida. Se antes ele era truculento, agora ele está disposto a amar. E mesmo a sua exortação é uma exortação movida pelo amor, pela paixão, em ver as pessoas crescendo, o evangelho alcançando a vida das pessoas. Se antes ele era soberbo com o seu currículo e justamente poderia se orgulhar daquilo que era, agora ele é humilde, agora obstinado, ele deixa tudo porque ele não pensa em agradar aos homens, ele pensa em agradar a Deus somente. Se antes ele era impositivo, se antes ele era duro, agora ele é um servo que sofre dores de parto para que a igreja nasça, cresça e sobreviva. Percebe? Que o evangelho, ele não potencializa aquilo que nós temos de melhor. O evangelho nos transforma em nova criatura e te lança para o outro, para servir, para ensinar, para evangelizar, para discipular em amor. É um comprometimento integral, completo, é rendição, é entrega. O evangelho autêntico, além de transformar você, ele exige profundidade. Paulo mostra que o tempo passa, e conforme o tempo vai passando, as suas raízes do evangelho vão aumentando, e é necessário tempo para que as coisas aconteçam, tempo para que caráter seja transformado, tempo para compreender com maturidade que a palavra de Deus ela vai alcançando o meu coração, e ela vai alcançando o seu coração e vai nos transformando, e conforme ela nos transforma, ela nos mostra mais coisas que devem ser transformadas, e assim nós vamos dizendo, Senhor, me transforma, porque nós vamos tendo um encontro com a gente mesmo, e conforme eu encontro a mim mesmo na presença de Deus, eu fico extasiado, eu fico maravilhado, mas eu fico assombrado com aquilo que eu sou, e eu digo, Senhor, continue fazendo a tua obra em mim. O evangelho, ele aproxima as pessoas. O evangelho, os versículos 17 até o 19, mostra como Paulo, ele foi e ele conviveu com pessoas, e ele voltou para o concílio, e ele foi para Damasco, a sua própria terra, e ele foi pela Síria, e ele foi viajando e anunciando o evangelho, porque o evangelho aproxima as pessoas. Se antes as pessoas fugiam de Paulo, se antes Paulo perseguia as pessoas para matá-las, agora Paulo vai até as pessoas para amá-las. E é isso que o evangelho autêntico provoca nas nossas vidas. Não sou eu em detrimento do outro, mas eu sou o que sou junto com o outro, porque a graça de Deus nos une. O evangelho autêntico, ele define novos propósitos de vida. Não tem a ver com performance mais, não tem a ver com estética, não tem a ver com a foto, não tem a ver com as frases bonitas, não tem a ver com uma vida de qualidade nos padrões humanos, não tem a ver com conquista material, não tem a ver com o tamanho da casa que você precisa ter, ou com a cidade que você precisa morar, ou com o carro em que você precisa andar. Não tem a ver com a família perfeita que você precisa ter para os outros, porque se você está lá, ela já deixou de ser perfeita.
Assim como a minha família deixou de ser perfeita porque eu estou lá. O Evangelho, ele muda. Não tem a exaltação do eu. Não tem a ver com o meu crescimento, com o meu despertar, com o meu aparecer. Tem a ver com a glorificação do Filho de Deus, Jesus Cristo. Tem a ver em exaltar aquele que sim é digno e que a própria palavra revela que diante do nome dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. O Evangelho autêntico, ele promove a glória de Deus. Acompanhe comigo os versículos 23 e 24. Os versículos a partir do 22. Eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Olha que profundo, olha que transformador, olha que impacto. As pessoas nem sabiam direito quem era Paulo. A igreja da Judéia nem sabia quem era Paulo. Mas eles sabiam o que o Evangelho havia feito na vida de um homem, que antes era perseguidor, e agora anuncia a palavra de Deus. É isso que se trata o Evangelho autêntico. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, mas tem a ver com a vida de Cristo em nós. Tem a ver com aquele que nos salvou, que nos resgatou. É por isso que não podemos cair nas ciladas do nosso tempo e perverter o Evangelho e dar voz a essas pessoas que têm pervertido o Evangelho. É por isso que de maneira muito simples, precisamos compreender que o sacrifício é de Cristo, que a redenção é por meio dele, que isso é graça pela vontade de Deus e que o mérito é todo dele. A ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Oh, insondáveis riquezas e maravilhas, quem é que pode conhecer a mente do Senhor? E assim nós podemos viver uma vida autêntica. E sabe de uma coisa? Isso é libertador. Glorificavam a Deus a meu respeito. Eu não preciso ser Deus de mim mesmo, porque eu tenho o Deus de todas as coisas que age, que cuida, que me salvou, que se entregou, que venceu a morte. É por isso que eu posso descansar nele. É por isso que eu posso confiar nele. É por isso que o propósito da minha vida não precisa ser o meu alcance, o meu ganho. Não precisa ser as minhas conquistas, mas pode ser aquilo que ele já conquistou e me oferece pela graça. O Evangelho autêntico não te deixa refém da personalidade. O Evangelho autêntico não te deixa refém da religiosidade, mas faz de você alguém que é livre para viver para a glória de Deus. O Evangelho, ele forma você, ele molda você, ele me molda, ele nos molda, de modo que as pessoas, ao olharem para nós, podem perceber que ali não tem alguém tentando garantir a sua própria identidade, ou alguém tentando garantir a sua própria performance. Não existe um concorrente, mas existe um companheiro. Não existe um adversário, mas alguém que caminha junto. Não existe alguém que quer explorar, mas alguém que quer se oferecer. E esse amor que vem de Deus, presente no Evangelho autêntico, é o que nos permite sermos igreja. Sermos povo de Deus, sermos gente que ama, sermos gente que caminha, sermos gente que diz a cada dia, Senhor, Tu és tudo na minha vida, satisfaz a minha vida, eu me entrego, eu me rendo. Precisamos novamente compreender que existe uma necessidade, talvez para você e para mim, de não nos iludirmos ou sonharmos com aquilo que a palavra de Deus não nos propõe, mas fazermos, lutarmos, entregarmos a nossa vida por aquilo que vem de fato do Evangelho. A nossa vida é autêntica, ela é verdadeira, ela é selada pelo sangue de Cristo na cruz. Satisfação total, entrega total, propósito de vida total, porque dele, para ele
por Ele sejam todas as coisas. Queridos, precisamos despertar e precisamos ser voz de Deus para pessoas que andam distantes do Evangelho autêntico. Precisamos viver uma vida autêntica. E essa vida autêntica diz: Senhor, não precisam conhecer o meu nome, desde que conheçam a tua obra na minha vida. Não seja escravizado, não seja iludido, não seja seduzido. Seja livre. E nós somos verdadeiramente livres quando nos submetemos ao senhorio e à supremacia de Cristo. A Ele seja a glória. Aleluia. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos, colocar a sua vida na presença do Senhor. Pense nesse Evangelho, aquele que se entregou para nos transportar, desarraigar da vida de pecado, pela pura e plena vontade de Deus o Pai, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Amém.